Capítulo 11. E o próprio rei Salomão amava muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas, das nações de que Jeová havia dito aos filhos de Israel: não deveis entrar no meio delas, e elas mesmas não devem entrar no vosso meio. De certo inclinarão o vosso coração a seguir os seus deuses. Foi a elas que Salomão se apegou para as amar. E ele veio a ter 700 esposas, princesas, e 300 concubinas. E suas esposas gradualmente lhe inclinaram o coração. E sucedeu, no tempo da velhice de Salomão, que as próprias esposas dele lhe haviam inclinado o coração para seguir outros deuses. E seu coração não se mostrou pleno para com Jeová, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. E Salomão começou a ir atrás de Astorete, deusa dos Sidônios, e atrás de Milcom, a coisa repugnante dos amonitas. E Salomão começou a fazer o que era mal aos olhos de Jeová, e não seguiu plenamente a Jeová como Davi, seu pai. Foi então que Salomão passou a construir um alto a Quemós, a coisa repugnante de Moabe, no monte que estava defronte de Jerusalém, e a Moloque, a coisa repugnante dos filhos de Amon. E foi assim que ele fez para todas as suas esposas estrangeiras, que faziam fumaça sacrificial e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. E Jeová ficou irado com Salomão, porque seu coração se tinha inclinado para longe de Jeová, o Deus de Israel, aquele que lhe aparecera 2 vezes. E com respeito a esta coisa, ordenara-lhe que não fosse atrás de outros deuses, mas ele não havia guardado o que Jeová ordenara. Jeová disse então a Salomão: visto que se deu isto contigo, e por não teres guardado o meu pacto e os meus estatutos que te impus como ordem, sem falta arrancarei de ti o reino, e o hei de dar ao teu servo. No entanto, não o farei nos teus dias, por causa de Davi, teu pai. Da mão do teu filho o arrancarei. Apenas não arrancarei todo o reino. Darei uma tribo ao teu filho, por causa de Davi, meu servo, e por causa de Jerusalém que escolhi. E Jeová começou a suscitar a Salomão um opositor, a saber, Hadade, o edomita, da descendência do rei. Ele estava em Edom. E havia sucedido que, quando Davi golpeou Edom, quando Joabe, chefe do exército, subiu para enterrar os que foram mortos, ele tentou golpear todo macho em Edom. Pois foi por 6 meses que Joabe e todo Israel moraram ali, até terem decepado todo macho em Edom. E Hadade pusera-se em fuga, ele e alguns homens edomitas dos servos de seu pai com ele, para entrarem no Egito, enquanto Hadade era ainda um rapazinho pequeno. Levantaram-se, pois, de Midian, e entraram em Parã, e tomaram consigo homens de Parã e entraram no Egito, chegando a Faraó, rei do Egito, que lhe deu então uma casa. Também lhe proporcionou pão e lhe deu terra. E Hadade continuou a achar favor aos olhos de Faraó, tanto assim que lhe deu uma esposa, a irmã de sua própria esposa, a irmã de Táfnis, a senhora. Com o tempo, a irmã de Táfnis lhe deu à luz Genubate, seu filho, e Táfnis foi desmamá-lo na própria casa de Faraó. E Genubate continuou na casa de Faraó no meio dos filhos de Faraó. E o próprio Hadade ouviu no Egito que Davi se tinha deitado com os seus antepassados e que Joabe, chefe do exército, tinha morrido. Por isso Hadade disse a Faraó: manda-me embora, para que eu vá para a minha própria terra. O Faraó, porém, lhe disse: de que careces enquanto estás comigo, que estás procurando ir para a tua própria terra? A isto ele disse: nada, mas deves decididamente mandar-me embora. E Deus passou a suscitar-lhe outro opositor, a saber, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de Hadadezer, rei de Zobá, seu senhor. E ele foi reunir a si homens e veio a ser chefe de uma guerrilha, quando Davi os matou. De modo que foram para Damasco e passaram a morar nela, e começaram a reinar em Damasco. E ele veio a ser opositor de Israel em todos os dias de Salomão, e isso além do mal que Hadade causava. E ele abominava Israel enquanto reinava sobre a Síria. E havia Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, e o nome de sua mãe era Zerua, uma mulher enviuvada. Ele também começou a erguer a mão contra o rei. E a seguinte foi a razão por que ergueu a mão contra o rei. O próprio Salomão tinha construído o aterro,
tinha fechado a brecha da cidade de Davi, seu pai. Ora, o homem Jeroboão era homem valente, poderoso. E vendo Salomão que o moço era trabalhador árduo, passou a encarregá-lo de todo o serviço compulsório da casa de José. E sucedeu, naquele tempo específico, que o próprio Jeroboão estava saindo de Jerusalém, e aí já o silonita, o profeta, foi encontrá-lo na estrada, e aí já se cobria com um manto novo, e os dois estavam sozinhos no campo. Aí já pegou então no manto novo que vestia e o rasgou em 12 pedaços, e prosseguiu, dizendo a Jeroboão: Toma para ti 10 pedaços, pois assim disse Jeová, o Deus de Israel. Eis que arranco o reino da mão de Salomão, e hei de dar-te 10 tribos. E é uma tribo que continuará a ser dele por causa do meu servo Davi, e por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. A razão é que me deixaram e começaram a curvar-se diante de Astorete, a deusa dos Sidônios, e diante de Quemós, o deus de Moabe, e diante de Milcom, o deus dos filhos de Amon. E não andaram nos meus caminhos para fazerem o que é direito aos meus olhos, e meus estatutos e minhas decisões judiciais, assim como Davi, pai dele. Mas não tirarei o reino inteiro da sua mão, porque eu o porei por maioral todos os dias da sua vida, por causa de Davi, meu servo, a quem escolhi, pois guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. E hei de tirar o reinado da mão de seu filho, e dá-lo a ti, sim, 10 tribos. E ao filho dele darei uma tribo, a fim de que Davi, meu servo, continue a ter sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para mim, a fim de pôr ali o meu nome. E é a ti que tomarei, e tu reinarás deveras sobre tudo o que a tua alma almejar, e hás de tornar-te rei sobre Israel. E terá de acontecer que, se obedeceres a tudo o que eu te mandar, e se deveras andares nos meus caminhos, e realmente fizeres o que é direito aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, assim como fez Davi, meu servo, então vou mostrar que estou contigo e vou edificar-te uma casa duradoura, assim como edifiquei para Davi, e vou dar-te Israel. E humilharei a descendência de Davi por causa disso, apenas não para sempre. E Salomão começou a procurar entregar Jeroboão à morte. Portanto, Jeroboão se levantou e se pôs em fuga para o Egito, indo ter com Sisaque, rei do Egito, e ficou no Egito até a morte de Salomão. Quanto ao resto dos assuntos de Salomão, e a tudo o que fez e a sua sabedoria, não estão escritos no livro dos assuntos de Salomão? E os dias que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo o Israel foram 40 anos. Salomão deitou-se então com os seus antepassados e foi enterrado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, começou a reinar em seu lugar.